Acordar cansada se tornou tão comum que muita gente acredita que é normal. Você abre os olhos, mas o corpo parece que ficou na cama. A cabeça pesa, a barriga incomoda, o rosto está mais cheio, o humor não acompanha. É como se o dia começasse arrastado, lento, sem vontade. E quando isso se repete por semanas, a pessoa começa a achar que é preguiça, idade, metabolismo lento ou simplesmente jeito de ser. Mas não é. O corpo fala, e amanhã é o momento em que ele grita mais alto. Acordar cansada é um sinal de que algo está travado por dentro. E quando o corpo trava, tudo trava junto. Só que existe um jeito simples, natural e inteligente de acordar o organismo. Antes do café da manhã, antes do pão, antes do açúcar, antes das pressas, uma única xícara morna de mate com limão. Uma xícara que aquece, desperta, desincha, organiza e liga o metabolismo ainda meio adormecido. Pode parecer pequeno demais, mas é justamente aí que está o poder. O corpo não precisa de agressões, precisa de direção. Não precisa de fórmulas mágicas, precisa de rotina. Não precisa de sofrimento, precisa de cuidado. Enquanto você dorme, seu corpo trabalha. O fígado limpa o sangue, o intestino absorve nutrientes, os rins filtram o excesso de líquidos, músculos e tecidos se recuperam. De manhã, tudo está recomeçando. Cérebro, digestão, circulação, energia. Mas em vez de ajudar esse recomeço, quase todo mundo faz o contrário. Acorda e joga café forte, pão pesado, açúcar, gordura, industrializado. É como acordar alguém com um susto. Ele até abre os olhos, mas acorda irritado. O organismo funciona assim. Quando você exige muito de um corpo que acabou de acordar, ele responde devagar, pesado, inflamado. Quando você aquece, hidrata e desperta antes da comida, tudo flui. E é aí que entra a xícara antes do café. Uma infusão quente, leve, perfumada, que chega no estômago como um aviso. Vamos começar o dia sem brigar com o corpo. O mate oferece energia gradual, desperta a mente, dá leve controle da fome e ajuda o metabolismo a funcionar sem agressividade. O limão traz frescor, reduz retenção, ajuda a aliviar a sensação de estufamento e dá ao corpo uma sensação de limpeza. Quando esses dois se encontram em jejum, o efeito é rápido. Não em meses, em dias. Agora imagine isso acontecendo na vida real. Acordar, colocar água para aquecer, ouvir o barulho leve antes da fervura, sentir o vapor subindo, colocar a erva, adicionar uma casca fina de limão, tampar, esperar. Não precisa de açúcar, não precisa de adoçante, não precisa de nada. É simples. Você senta, dá o primeiro gole e o corpo entende. O calor interno acorda a digestão, o intestino se movimenta, a circulação ganha coragem, a mente clareia, o humor levanta a cabeça. Sem estresse, sem picos, sem susto. E é aí que o segredo se revela. Não é sobre uma xícara. É sobre iniciar o dia respeitando o corpo. É sobre abrir espaço para o organismo trabalhar do jeito certo. É sobre impedir que o café chegue num estômago ainda dormindo. Impedindo que o açúcar faça um estrago logo cedo. Impedindo que o corpo passe o dia inteiro buscando equilíbrio. Quando o metabolismo acorda antes da comida, ele se prepara para receber. E quando está preparado, ele não transforma tudo em peso, inchaço ou cansaço. Muita gente jura que engordou porque come demais. Muitas vezes não é isso. Engorda porque o corpo não consegue trabalhar com o que recebe. Engorda porque o metabolismo acorda tarde. Engorda porque começa o dia inflamado. Engorda porque acorda lento e passa o dia acumulando. Só que quando você faz esse ritual simples por 7 dias seguidos, o corpo responde. E responde rápido. 3 dias já bastam para notar roupa menos apertada, barriga menos alta, rosto mais fino ao acordar. 7 dias bastam para o corpo entender que isso não é um acaso, é uma rotina. E quando vira rotina, vira resultado. Pensa na sensação de acordar mais leve. A roupa veste diferente. O humor está mais claro. A fome está mais calma. O corpo parece mais seu. Não é milagre.
É fisiologia respeitada. E a melhor parte é que isso não exige dieta, não exige cortar pão, não exige exercícios, não exige nada além de 5 minutos e uma xícara. É um gesto que cabe na vida de qualquer pessoa. No frio, no calor, na correria, no descanso. Água, erva, limão, boca. Só isso. E sem perceber, a pessoa que faz isso começa a tomar melhores decisões. Come menos por ansiedade. Bebe mais água. Dorme melhor. Sente mais energia pela manhã. Veste roupas com conforto. Abre o espelho e se reconhece. Isso cria um vínculo. Um orgulho silencioso. Um pensamento. Eu consigo. E quando o corpo acredita que consegue, ele vai mais longe. A verdade é que o corpo nunca quis ficar inchado. Nunca quis ficar cansado. Nunca quis acumular peso. Ele só estava respondendo ao que recebeu. Quando você troca agressão por cuidado, ele devolve o favor. E tudo começa nessa pequena xícara antes do café. O mate acorda, o limão limpa, a água morna relaxa e estimula. É tão simples que parece bobo, mas simples não é fraco. Simples é inteligente. Agora imagine daqui a 7 dias. Você acordando sem a sensação de peso. Respirando mais profundo. Vendo o rosto mais leve. Sentindo a barriga menos estufada. Vestindo a roupa sem briga. Isso é transformação sem sofrimento. Isso é resultado sem tortura. Isso é cuidado com o corpo, não guerra contra ele. E quando perceber que funcionou, você não vai querer parar. Vai virar seu primeiro gesto do dia. Sua âncora de paz. Sua dose de energia limpa. Seu jeito de dizer ao seu corpo, estamos juntas. E à medida que os dias passam, essa xícara deixa de ser apenas uma bebida e começa a aparecer um pequeno compromisso com você mesma. Não é uma ordem, não é uma obrigação, não é uma dieta. É presença, é cuidado. É aquele momento silencioso em que você diz, eu mereço começar meu dia bem. E o corpo escuta. Ele sempre escuta. O mais interessante é como o próprio organismo começa a trabalhar a favor. No 3º ou 4º dia, a mente já acorda esperando o ritual. O corpo se adapta rápido ao que faz bem. Ele aprende. E quando aprende, responde. A digestão fica mais leve, a retenção diminui, a respiração fica mais solta, o intestino funciona com mais ritmo, a fome fica organizada. E isso muda a relação com a comida. Você não come porque está vazia, come porque está com fome real. O corpo deixa de pedir energia por desespero e passa a pedir por necessidade. Isso é metabolismo funcionando, não metabolismo sofrendo. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o corpo não gosta de extremos. Dieta rígida cansa. Remédio agressivo desgasta. Passar fome estressa. O ritual da manhã é o contrário disso. É simples, natural, amoroso. É como estender a mão para o seu próprio corpo e dizer, calma, eu te ajudo. Quando você oferece algo morno e leve logo cedo, é como se tirasse o organismo do escuro. A luz acende. O metabolismo liga. A energia circula. A cabeça se organiza. A vida segue. Só que existe uma outra parte da história que muita gente não percebe. O ritual cria identidade. Toda vez que você senta com a xícara e toma aquele primeiro gole, você lembra quem você quer ser. Alguém que se cuida. Alguém que se respeita. Alguém que não começa o dia se machucando com pressa, café agressivo, açúcar e ansiedade. É um voto silencioso. Hoje eu escolho leveza. E é impressionante como essa escolha se espalha para as outras decisões do dia. Quem começa assim tende a beber mais água, mastigar melhor, comer com calma, pensar antes de atacar a geladeira. Pequenos gestos constroem grandes mudanças. E quando o corpo percebe que está sendo cuidado, ele devolve. Não dá para enganar o organismo. Ele sabe o que é verdade. Não adianta tomar cápsulas milagrosas e passar o dia comendo mal. Não adianta fazer detox e depois viver de fritura. O corpo responde ao que é real, simples e repetido. Por isso os 7 dias são importantes. O corpo entende que aquilo não é improviso, é rotina. Ele se ajusta para funcionar como deve funcionar. E quando o corpo funciona, o peso cai. Não por sofrimento,
mas por equilíbrio. Agora imagine uma manhã diferente. Você desperta e sente que respirou melhor à noite. A barriga está mais tranquila. Os dedos não estão inchados. O rosto parece mais fresco. Você levanta e a primeira coisa que faz é a mesma de todos os dias daquela semana. Água quente, erva, limão, xícara, silêncio. E de repente, a vida tem ritmo. Acordar deixa de ser guerra. Não existe aquela explosão de fome e ansiedade no café da manhã. Não existe o caos digestivo logo cedo. Existe ordem, existe paz. E essa paz é tão rara hoje em dia que quando aparece, parece milagre. Mas não é. É só o corpo funcionando como deveria funcionar, talvez pela primeira vez em anos. E tem outra coisa. Quando você desincha, você respira melhor. Quando você respira melhor, você pensa melhor. Quando você pensa melhor, decide melhor. Quando decide melhor, come melhor. E quando come melhor, o corpo desinflama. É uma reação em cadeia. Não começa no prato, começa na primeira xícara. É curioso como esse gesto muda o humor. Pessoas que acordavam impacientes, irritadas, com a cabeça confusa, começam a iniciar o dia com mais suavidade. É como se o corpo dissesse: obrigada por não me acordar no susto hoje. A ansiedade diminui. O estômago relaxa. A mente escuta mais do que reage. Tudo isso porque, em vez de entrar no dia chutando a porta, você entrou de mãos dadas com seu corpo. E enquanto tudo isso acontece, tem algo ainda mais poderoso. A sua autoconfiança cresce. Não porque você perdeu peso, mas porque você cumpriu algo que prometeu a si mesma. Mulheres passam a vida inteira prometendo recomeçar na segunda-feira, começar dieta no mês que vem, entrar na academia no verão. E quase sempre falham porque tentam mudar tudo de uma vez. Mas quando você começa com algo pequeno, simples e possível, você cumpre. E quando cumpre, descobre que você consegue. 7 dias são suficientes para provar isso. 7 dias de um ritual que não dói, não cansa, não pesa no bolso, não estressa a mente. 7 dias para acordar o metabolismo com gentileza. 7 dias para o corpo lembrar o que é leveza. E quando esse corpo percebe que está sendo respeitado, ele devolve em forma de energia, foco e autoestima. E o mais bonito é que ninguém precisa ver isso. É íntimo. É seu. É entre você e sua xícara. Não precisa postar, não precisa contar, não precisa provar para ninguém. Basta sentir. Porque talvez, pela primeira vez em muito tempo, você vai acordar e pensar: eu estou começando diferente. E essa frase, dita em silêncio, muda tudo. No 8º dia, quando você olhar no espelho e perceber que algo mudou, mesmo que discretamente, vai entender que não era o mundo te sabotando, seu metabolismo te traindo, sua genética te punindo. Era só o corpo pedindo ajuda. E você deu. E isso é só o começo. E conforme o ritual se repete, você começa a notar que não é só sensação. É prática, é resultado, é corpo reagindo. Não existe chá que faça milagre, mas existe chá que faz sentido. E esse tem uma lógica simples. Água morna, erva certa, limão na medida, momento certo. Não adianta tomar depois de comer pão, não adianta misturar com açúcar, não adianta beber gelado em jejum. O corpo acorda com calor, não com choque. Por isso, a preparação importa. A água não precisa ferver como vulcão. Quando começa a formar pequenas bolhas, já está no ponto. É ali que você despeja no copo ou na caneca e acrescenta a erva mate. Pode ser tostada, pode ser verde, pode vir de sachê ou a granel. Quando a intenção é acordar o metabolismo, todas funcionam. A diferença está na qualidade e na forma de usar. Uma colher rasa de erva para cada xícara é suficiente. Quem precisa de suavidade pode colocar um pouquinho menos. Quem já está acostumado pode colocar um pouco mais. Não existe tortura aqui. É um convite. Depois, entra o limão. Não esprema meio limão inteiro dentro da água quente. Isso pode irritar o estômago de quem tem sensibilidade. Uma casca fina, perfumada, já basta para liberar aroma e leveza. Se quiser, depois de pronto, pode pingar algumas gotas do suco.
apenas para equilibrar o sabor. A bebida fica pronta em alguns minutos. Não precisa ferver a erva, não precisa cozinhar o limão. É só tampar e esperar. E esse esperar faz parte do ritual. Enquanto o chá descansa, o corpo descansa também. Quem acorda na pressa, acorda no susto. Quem acorda na calma, acorda viva. É como se o chá dissesse: antes de correr pelo mundo, sente um pouco com você. E quando o primeiro gole desce, ele não vem como ataque, vem como abraço. O calor relaxa o estômago, a erva acorda a mente, o limão abre o peito. É comum sentir o corpo respondendo nos minutos seguintes. Uma leve vontade de urinar, um bocejo mais profundo, uma respiração mais solta, um movimento discreto no intestino. É o corpo voltando para o eixo. E quando ele volta, a barriga desincha, o rosto perde aquele peso de manhã. A alma parece mais leve. Mas como tudo na vida, existe cuidado. Não é porque é natural que você pode exagerar. Quem tem gastrite forte, refluxo intenso, arritmia, pressão muito baixa ou uso de estimulantes deve observar como o corpo reage. Em vez de jejum, pode tomar depois de um pedacinho de fruta ou um gole de água morna. Gestantes e lactantes precisam de orientação. Não porque o chá seja vilão, mas porque tudo que entra no corpo nessa fase merece orientação. Quem usa diuréticos deve ter cautela para não forçar os rins. O corpo é inteligente, mas equilíbrio é chave. O que importa é que, para a maioria das pessoas, esse ritual é seguro, leve, acessível e funciona. Funciona porque respeita o ritmo do organismo. Funciona porque não força. Funciona porque não promete o que não pode cumprir. E funciona porque a natureza sempre teve respostas que a pressa da vida moderna apagou. Às vezes, ao longo da semana, você vai sentir vontade de desistir. Vai acordar cansada, atrasada, irritada e pensar: não tenho tempo agora. Mas tenha. São só minutos. E se um dia você esquecer, não desista. Faça no próximo. O corpo não pede perfeição, pede constância. E cada vez que levar a xícara à boca, lembre-se: esse é o seu momento. Essa é a porta de entrada para um dia mais leve. Um chá nunca será apenas um chá quando ele muda sua manhã. E aos poucos, o corpo começa a sinalizar de jeitos pequenos. A calça não aperta tanto. O rosto não amanhece cheio. O estômago não reclama. A fome perde aquela ansiedade. A mente para de gritar tão cedo. É assim que a mudança chega. Silenciosa, delicada, respeitosa. E para acelerar ainda mais esses resultados, uma atitude simples pode ajudar. Beba água ao longo do dia. O mate acorda. O limão desincha, mas a água movimenta. Quem bebe água colabora com o corpo. Quem não bebe, trava o processo. Não precisa carregar garrafa gigante nem controlar mililitros. Só lembre-se de tomar pequenos goles várias vezes. É o suficiente para o organismo entender que pode limpar o que não precisa ficar. Algumas pessoas, quando começam a sentir os efeitos, mandam mensagem dizendo: acho que é psicológico. E é bonito responder: o corpo também tem psicologia. Quando ele sente cuidado, ele relaxa. Quando relaxa, ele deixa de guardar o que não precisa. Não é só química, é emoção também. E seu corpo sente. E se você for prestando atenção ao longo da semana, perceberá outras pequenas mudanças. A vontade de comer doce logo cedo diminui. A primeira refeição fica mais leve. A sensação de empachamento desaparece. O intestino funciona melhor. Dormir se torna mais fácil porque o corpo passou o dia menos inflamado. Tudo porque amanhã não foi um ataque, e sim um convite. E talvez, em algum momento, você se pegue olhando para sua xícara e sorrindo, porque vai perceber que esse simples gesto fez você se escolher. Ninguém mais. Você. E se quiser manter esse cuidado, volte aqui amanhã. Tem mais. Esse é só o começo da semana. E se você chegou até aqui, comente em silêncio só para você mesmo. Amanhã tem mais. Seu corpo vai ouvir. E se quiser me sinalizar que está fazendo esse ritual de verdade, escreva nos comentários do vídeo: Manhã ligada. Parece simbólico, mas é poderoso. É como pendurar uma bandeira e dizer:
Eu comecei. Quem começa pequeno, termina grande. Quem cuida do corpo, recebe o corpo de volta.